Vamos atrasear o versículo 11. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. A igreja pode se assentar glorificando a Deus. Amada igreja do Senhor, ouvintes da palavra de Deus, a carta que Paulo escrevera aos Filipenses. Esse livro é conhecido nas salas teológicas como o livro da alegria. A palavra alegria, ela tem muito significado. A palavra alegria é um substantivo feminino. A palavra alegria, ela nos dá contentamento. A palavra alegria é que nos alegra e nos dá força para viver, para prosseguir. É por isso que Paulo escreve uma das suas cartas. E Paulo foi um homem em toda a sua trajetória. O apóstolo Paulo, ele enfrentou prisões. O apóstolo Paulo, ele foi preso por 4 vezes. A primeira vez ele foi preso em Éfeso. A segunda prisão de Paulo ocorrera em Jerusalém. A terceira prisão de Paulo acontecera em Cesareia Marítima, a saber-se no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 24 e o versículo 27. A quarta prisão, dividida em 2, foi em Roma. A primeira vez que Paulo foi preso em Roma, ele passou 2 anos preso e guardado por um soldado romano. E Paulo tinha algumas regalias, mas na segunda vez que ele foi preso em Roma, o nosso apóstolo Paulo, ele já não tinha mais regalias. A primeira vez que ele foi preso em Roma, o motivo foi religião. Disputavam-se religião. Por isso que ele tinha um pouco de regalia. Na segunda vez ele foi preso por tremenda politicagem, onde quem estava no trono de Roma era o governador Nero. E Nero incitou, colocou fogo na cidade de Roma. Em 10 dos 14 bairros, Nero o incendiou e colocou a culpa na igreja. E esses 4 bairros que ficaram eram habitados em sua maioria por judeus que se converteram ao cristianismo. Então a igreja agora perde a regalia. Paulo agora ele é preso na segunda vez em Roma. E ele não é preso como diz na primeira vez, que ele passou por 2 anos em uma casa alugada. E ele tinha a regalia de receber cooperadores. Ele tinha também a oportunidade de escrever cartas. Na segunda vez que Paulo foi preso, ele perdeu todas essas regalias, porque Nero incendiou Roma por um capricho único de querer destruir, reconstituir uma nova Roma mais bonita e mais poderosa, colocando a culpa na igreja. Paulo agora fica desprovido das leis que acobertava a igreja primitiva e é lançado
Bíblia diz que esse segundo estágio de Paulo não foi nada agradável. Historiadores contam que fezes da cidade de Roma passavam por baixo da prisão, no calabouço aonde o apóstolo Paulo se encontrava. E mesmo nessa situação, Paulo escreve essas cartas conhecidas no meio teológico como carta de prisões. Ele escreveu a primeira carta a Éfeso. A segunda carta ele escreveu aos Colossos. A terceira carta ele escreveu a Filemon, um homem nobre, mas que tem testemunho tremendo, aonde a carta ao Filemon não retrata muita história, mas uma carta escrita por 25 capítulos e 335 palavras no original, que era o grego. Vou chegar aonde o Senhor quer que eu chegue. A quarta carta que ele escrevera foi a Filipos. E interessante que Paulo, ele escreve essa carta a Filipos. Mas o que me chama a atenção foi uma das cartas que Paulo escreveu aos Éfesos, aonde ele apresenta o nosso Senhor como Redentor de nossas vidas. A palavra Redentor do hebraico significa Goel. O significado da palavra Goel no hebraico, ela tem 3 significados. Já vem da linhagem Redentor. O primeiro significado é aquele que pagou um alto preço. O segundo significado é aquele que redime. O terceiro significado, e eu gosto dessa significação, é aquele que restaura. E se nós formos para a Bíblia, muitas vidas de homens e mulheres de Deus que o Senhor restaurou, nós podemos citar como exemplo o nosso patriarca Jó. Glória a Deus. A Bíblia diz que Jó, acometido por uma enfermidade, se não bastasse, no capítulo 2, no versículo 7 de Jó, fala que ele foi tomado por uma enfermidade conhecida por muito como calazar. Ou podemos também denominar a doença de Jó como leishmaniose. Era uma doença adquirida por uma picada de mosquito, aonde o enfermo ele começava a perder a massa corporal. Essa doença ela começava a atacar a cartilagem do ser humano. Essa doença mortal ela era cometida de úlcera de 3, 6 a 9 centímetros, aonde não tinha cura. Esta doença ela deixava o indivíduo irreconhecível. Não só bastasse ter enterrado 10 filhos, Jó foi acometido por essa doença. Mas quando nós estudamos a história de Jó, e nós vemos os 3 amigos de Jó que não o reconheceram, e Jó saiu da cidade e foi lamentar o seu estado. Jó passou em um dia, ele saiu de ser o homem mais importante do Oriente para ser o homem mais desgraçado e mais miserável aos olhos humanos. Ele saiu da cidade chamada Ur e pegou a cinza e começou a colocar sobre as feridas para
você de estar em pecado. Não teve a compreensão da sua esposa. Foi assolado em bens materiais e familiar. E depois, como se não bastasse, as circunstâncias, o inimigo toca na sua saúde. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer, mesmo esse estado que você está, o mesmo Deus que permitiu que Jó fosse assolado por essa enfermidade, foi o mesmo Deus que se levantou do trono para curar as feridas de Jó. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Tudo que aconteceu com você até hoje não é para te matar. Aleluia! É para te aperfeiçoar. Tudo que aconteceu contigo até hoje, Jó começa a lamentar. E eu quero frisar aqui só 3 lamentações. No capítulo 7, versículo 5, Jó diz que a sua pele começou a apodrecer. Em 7 passos de distância, era notório e percebia-se o odor na pele daquele homem. No capítulo 20, no capítulo 19, no versículo 20 do mesmo livro de Jó, a Bíblia diz que Jó, ele lamenta dizendo que a sua pele começou a colar no osso. Jó, em outras palavras, estava dizendo, aleluia, que a doença tinha tirado a vontade dele se alimentar. Jó ficou num estádio esquelético. A terceira lamentação de Jó está escrito no mesmo livro, no capítulo 30, no versículo 30, onde Jó vai se expressar, dizendo que a sua pele ficou escura. Mas no mesmo capítulo, no versículo 19, oh, aleluia, eu sinto Deus aqui. Eu sinto Deus aqui neste dia. Aleluia, Jesus. No capítulo 23, Jó nos dá uma lição. Quem me dera que agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravassem um livro. Jó não sabia, não entendia que até hoje a sua história seria contada. Para muitos crentes que estão fracos na fé, para muitos crentes que por qualquer coisa perde a sensibilidade de o adorar aquele que tudo pode. Glória! No capítulo 24, eu vou esmiuçar a palavra. E quem com pena de ferro e quem com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Jó estava dizendo que queria que a sua história fosse contada, esculpida numa rocha, para que até hoje os cristãos não se desfalecessem. Mas o Jó, que passou por toda essa aflição, no capítulo 25, ele, aleluia, vai nos dar uma lição. Jó levanta os seus braços para cima e ele disse: porque eu sei que o meu Redentor vive. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Porque eu sei que o meu Redentor vive. E por fim se levantará, aleluia, em nosso favor. E você perceba que o pronome eu está conjugado na primeira pessoa do singular. Jó estava dizendo: eu bem sei que o meu Redentor vive. Jó, em outras palavras, ele estava dizendo: não precisa ninguém crer por mim, eu creio. Não precisa ninguém orar por mim, eu oro. Não precisa ninguém, aleluia, buscar por mim, eu busco. Porque eu sei que o mesmo Deus que acometeu essa enfermidade é o mesmo Deus que se
Aleluia! Louvado seja Deus. Oh, esse Deus. O irmão Tiago vai proferir um versículo falando acerca de Jó na sua epístola. Tiago 5,11. Tendo por certo que somos bem-aventurados por passar por aflições, porque lembraste da aflição de Jó. Mas se Tiago parasse por aí, já nos deixava consolado. Mas ele completa na parte C do versículo: eu sei que o Todo-Poderoso, aleluia, eu sei que o Todo-Poderoso, aleluia, a quem você está cultuando, glória a Deus, Ele é poderoso na batalha, aleluia, para te tirar dessa situação, para mudar a história, para mudar o cativeiro. Louvado seja Deus. Restaurador. É isso que o nosso Jesus ele é conhecido. Glória. Como restaurador. Aleluia, Jesus. Eu queria dar uma pincelada nas 4K. Mas eu só quero dar mais uma lida aqui na carta aos Colossos. Na carta aos Éfesos, Paulo apresenta o nosso Jesus como redentor, como aquele que redime, aquele que restaura. Aos Colossos ele apresenta como Elohim. Elohim é aquele que cria todas as coisas. No capítulo 1, versículo 19: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. 16, voltando: porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, e tudo foi criado por ele e para ele. Glória a Deus. Aleluia. No versículo 20: que havendo por ele feito a paz, pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliaste consigo mesmo. Aleluia. Todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. O 21: e vós também, que de outro tempo ereis estranhos, inimigos do entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou. Eu quero dizer para você que o maior título que nós recebemos aqui na terra não é como pastor, com todo respeito, não é como bispo, com todo respeito, não é como presbítero, com todo respeito. O maior título que nós recebemos aqui na terra é sermos chamados filhos de Deus. Eu só quero deixar bem deixado aqui para as testemunhas de Jeová, que dizem que o nosso Jesus, ele não é Deus. No capítulo 1, no versículo 19: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Jesus, sendo Deus, as testemunhas de Jeová, com todo respeito, elas falam que o nosso Jesus é um anjo supremo, aonde nós lemos aqui que foi do agrado do Pai que toda a plenitude o habitasse nele. E muitas das vezes, aleluia, o que eu acho interessante, o que eu acho lindo, é um paralelo que liga Israel à igreja. Israel, no livro de Êxodo, aproximadamente 3.000 judeus, liderado por um homem, aonde o sumo sacerdote entrava no átrio, depois ele ia para o lugar santo. Do lugar santo para o lugar santíssimo existia um véu.
Esse véu, ele tinha aproximadamente 6 metros de altura, entre 15 a 20 centímetros, ou seja, um palmo de largura. E esse lugar era um lugar santíssimo, aonde um homem poderia entrar de uma única vez, de ano em ano, para representar o povo. Mas Jesus, ele foi para a cruz, ele subiu lá, e quando quiseram impedir que o nosso Jesus fosse para a cruz, porque para muitos a cruz é derrota, mas para o nosso Jesus a cruz é vitória. Aleluia. Para muitos a cruz, aleluia, é vergonha, mas para Jesus a cruz foi a remissão dos nossos pecados. Aleluia. Porque mesmo crucificado, é por isso que o amor de Paulo era tremendo. Mesmo sendo crucificado, a função dos crucificadores, meu pastor e meu presbítero da igreja do Senhor, a função dos crucificadores, pega isso aí e leva para casa. A função dos crucificadores é levantar o crucificado. Você entende isso? A função de quem te crucifica é levantar o crucificado. Porque Jesus, mesmo sendo crucificado, ele estava por cima do soldado romano. Glória a Deus. Alguém quis impedir, pegou a espada e disse: não precisa se empedrar a cruz. Jesus disse: guarda a espada. Mateus 26, 53. Porque se eu quisesse, o Senhor falou, eu rogaria ao Pai que enviasse 12 legiões de anjos para pelejar. Amados irmãos, se um anjo com uma espada numa madrugada matou 185 soldados de Senaqueribe, Eita glória! 12 mil legiões de anjo, o que é que esses anjos não faziam? Mas o Senhor disse: é necessário. Aleluia, louvado seja Deus. Quando ele chegou lá na cruz, e ele disse: Pai, está consumado. O véu se rasgou-se no meio. Historiadores dizem que uma junta de boi não conseguia rasgar esse véu, mas o Senhor na cruz, ele rasgou o véu, e hoje nós temos livre acesso para o adorar. Aleluia. Mas eu vou liberar a palavra, da qual o tema eu preguei subordinado. Já fecho a minha boca. Deus, ele não quer nós no átrio. Deus quer nós no lugar santíssimo. Deus não nos quer só com os pés molhados. Deus nos quer com uma intimidade, aleluia, mais aprofundada. Você entende isso? Que o véu já se rasgou. Então, por isso, que toda essa situação que você está passando, a Bíblia diz que Deus o restituiu a Jó em dobro. Se você perdeu 2, o nosso restaurador vai te dar 4. Eu creio, Jesus. Aleluia. Se você perdeu 4, o nosso restaurador vai te dar 8. Se você perdeu 8, o nosso restaurador vai te dar 16. Aleluia. Você percebe que no ano de 2020 foi só derrota para muitos. Mas eu quero aqui profetizar, debaixo da luz da palavra, para a sua vida, que no ano de 2021 a dupla honra vai chegar na tua vida. Glória a Deus. Deus o abençoou, Jó, em todo o primeiro estado. Sinto toda a liberdade de adorar esse Jesus. Receba a força do alto. Saia daqui hoje renovado. Saia daqui hoje com a sua fé fortalecida. Porque, aleluia, Glória a Deus. foi entregado.
está morta. E Jesus, ouvindo aquilo, para que a fé de Jairo não fosse abalada, Jesus olhou para Jairo, sabendo que a palavra já tinha descido ao coração de Jairo. Jairo tinha perdido a sua única filha, e ele não tinha filho. Era a continuidade da restauração da vida de Jairo em Israel. Ele tinha perdido, mas o Senhor, sabendo que a palavra negativa tinha descido, Jesus olhou dentro dos olhos de Jairo. Eita, Jesus, aleluia. Jesus está olhando dentro dos teus olhos hoje e está dizendo assim: não temas, Jairo, crê tão somente, porque Abraão creu e ao Senhor ele foi pai. Davi creu e o gigante caiu. Noé creu e fez uma arca para dar livramento à sua família. Aleluia. Jó creu e Deus restituiu em dobro. João capítulo 11, versículo 40. O Senhor chega para Marta e Maria e disse: se creres, verás a glória de Deus. Se você crê, aleluia, verás a glória de Deus. Creia tão somente que o nosso Redentor, ele vive. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus pela oportunidade. Eu não vou mais se alongar. Saia daqui com uma palavra. Aleluia. Saia daqui renovado, crendo que o seu Redentor vive. Glória. Faça do seu Deus grande. Glória. Grande. Não faça do seu Deus pequeno, faça do seu Deus Glória a grande. Jesus. Glória. Eu agradeço a oportunidade.